Nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre o extrativismo de produtos florestais não madeireiros. O meu nome é Maurício Bonesso Sampaio, sou pesquisador de pós-doutorado aqui da Unifal e trabalho no Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais sob supervisão do professor Flávio. Nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre a definição de produtos florestais não madeireiros, sobre sustentabilidade ecológica do extrativismo e vou tratar de 4 estudos de caso. O primeiro sobre o extrativismo de capim-dourado, o segundo sobre o extrativismo de folhas e frutos de buriti, e depois vou falar um pouquinho sobre o extrativismo de frutos de palmeiras em geral. Eu pretendo, com essa apresentação, chegar a algumas conclusões e a gente vai discutir isso mais para o final. Produtos florestais não madeireiros são todos aqueles produtos produzidos por ecossistemas naturais, excluindo-se a madeira, que são geralmente coletados por pessoas de comunidades locais que vivem nas redondezas de ecossistemas naturais, geralmente na zona rural. E esses produtos eles são usados por essas pessoas para sua própria subsistência, ou então eles podem ser comercializados para gerar renda para as famílias. São produtos, os produtos florestais não madeireiros eles podem ser alimentos, remédios, utensílios domésticos, artesanatos e por aí vai. Eu coloquei alguns exemplos nessas fotos à esquerda. Em cima está um conjunto de temperos e de remédios caseiros. Há também os frutos de buriti, cestarias, o artesanato de capim-dourado e os cogumelos, que são produtos florestais não madeireiros com valor agregado muito alto. A comercialização desses produtos florestais não madeireiros pode ser considerada como uma estratégia de conservação, uma vez que é uma forma alternativa de geração de renda que tem um impacto muito menor do que as outras formas de uso da terra mais comuns que a gente vê na zona rural, como por exemplo o corte seletivo de madeira dentro dos fragmentos de florestas, ou então a conversão desses remanescentes florestais em áreas destinadas a atividades agropecuárias. Além disso, quando há comercialização desses produtos florestais não madeireiros, a renda gerada por eles acaba incentivando a conservação, uma vez que para a produção de uma maior variedade, uma maior quantidade de produtos, é importante que o ecossistema natural esteja bem preservado. Um ecossistema depauperado, degradado, provavelmente vai produzir muito menos produtos florestais não madeireiros numa variedade menor. E o extrativismo desses produtos é ainda mais importante no entorno de unidades de conservação, tá? Que nessas áreas de entorno é importante que a gente tenha um uso alternativo do solo, ou seja, que a gente mantenha as florestas e explore os produtos florestais não madeireiros nessas zonas de entorno das unidades de conservação, que são as zonas de amortecimento. Bom, além de gerar benefícios para a conservação, os produtos florestais não madeireiros também geram uma série de benefícios sociais. Um desses benefícios é a segurança alimentar e financeira em tempos difíceis. A gente pode ter, por exemplo, secas prolongadas, e durante essas secas, os sistemas de produção tradicional, os sistemas agropecuários, eles podem passar a ter uma menor produtividade, gerando menos renda para o pequeno produtor rural. E os produtos, o extrativismo desses produtos florestais não madeireiros pode ser uma alternativa para esses pequenos produtores durante esses períodos de seca prolongado, para que eles garantam sua segurança alimentar, uma vez que esses produtos florestais não madeireiros podem ser utilizados como alimentos e também podem ser comercializados, garantindo uma segurança financeira para a família. Além disso, o extrativismo desses produtos requer conhecimentos tradicionais que geralmente são passados de geração a geração, e esses conhecimentos são importantes para a escolha das áreas
onde ocorre em maior abundância esses produtos florestais não madeireiros, para a escolha da melhor época do ano para a colheita desses produtos, para o conhecimento de quais desses produtos estão disponíveis, para o conhecimento sobre como o manejo da colheita desses produtos deve ser realizada, como que esses produtos devem ser beneficiados, e esses conhecimentos são importantes até na hora de comercialização desses produtos. Então, o extrativismo de produtos florestais não madeireiros acaba gerando uma valorização dos conhecimentos tradicionais, principalmente das pessoas mais idosas das comunidades locais, que são geralmente as pessoas que detêm a maior parte desse conhecimento. Além disso, o extrativismo desses produtos acaba aumentando a inclusão das mulheres nos sistemas produtivos. As mulheres possuem um papel muito importante, principalmente na coleta e no beneficiamento desses produtos. Então, ao fazer essas atividades, as mulheres acabam obtendo renda e assim passam a ter um papel importante dentro de casa. Além disso, há uma valorização também do meio ambiente, uma vez que, como eu falei no slide anterior, é importante que o ecossistema natural esteja bem preservado para que haja uma produção cada vez maior e de maior variedade de produtos florestais não madeireiros. Bom, um outro aspecto interessante é que os produtos florestais não madeireiros também acabam contribuindo para amenizar os efeitos da pobreza extrema, uma vez que eles são fontes de recursos, tanto de alimentos quanto de remédios, de recursos financeiros e por aí vai. Então, de certa forma, o extrativista ele não precisa ir até a cidade e gastar o pouco de dinheiro que ele tem para comprar determinados produtos que ele consegue obter do ecossistema natural que tem nas proximidades da sua casa. Além disso, o extrativismo desses produtos acaba contribuindo para reduzir o êxodo rural, uma vez que as pessoas passam a ter acesso a uma forma alternativa de renda e aí elas não precisam mais deixar o campo para conseguir alguma renda nas cidades, e muitas vezes o extrativismo acaba atraindo pessoas da cidade para o meio rural para praticar as atividades. Por outro lado, o extrativismo de produtos florestais não madeireiros pode causar uma série de impactos ecológicos. O extrativismo ele pode causar a mortalidade da planta que é sujeita à coleta. Além disso, pode causar a redução das taxas de crescimento dessa planta, da sua atividade reprodutiva. Isso tudo pode gerar alterações na estrutura populacional. Pode haver um declínio no tamanho das populações, dependendo da forma como o extrativismo é praticado, se há escolha de indivíduos ou não. Pode haver uma perda de diversidade genética das populações, pode ocorrer inclusive a extinção local de espécies. Tá? E quando há uma extinção local de espécies, pode haver uma perda de diversidade de espécies na comunidade de plantas, ou seja, seria um impacto na comunidade, não mais na população. Podem haver também alterações nas cadeias tróficas, perda de funções dessas comunidades. Um exemplo clássico disso é o extrativismo de açaizeiro, de açaí, que foi feito um estudo no qual eles mostraram que há uma alteração na comunidade de aves nos locais onde há extração de frutos, uma vez que boa parte das espécies de aves dependem dos frutos do açaizeiro para sua sobrevivência, e assim essas aves acabam migrando para outras áreas e portanto nas áreas que são sujeitas ao extrativismo de açaí há uma perda de dispersores de sementes. Tá? Além disso, o extrativismo pode causar impactos ecossistêmicos. Por exemplo, a espécie Banksia roekeriana ela
tem uma quantidade de nutrientes concentrada nas flores e nas folhas. E quando há um extrativismo muito intenso de flores e folhas, acaba ocorrendo uma remoção muito grande desses nutrientes do ecossistema. E como o ecossistema no qual essa planta ocorre é um ecossistema pobre, ele acaba ficando bastante depauperado após o extrativismo muito intenso. Tá? Então, de certa forma, o extrativismo também pode causar alterações nos ciclos biogeoquímicos dos ecossistemas naturais nos quais eles são coletados. O impacto do extrativismo de produtos florestais não madeireiros sobre as plantas que são sujeitas às atividades de extrativismo vai depender basicamente do tipo de material que é coletado. Comparativamente, a coleta de flores e frutos tende a causar muito menos mortalidade de indivíduo do que o extrativismo de raízes e caules. Para extrair as raízes de um indivíduo, geralmente é necessário remover a parte aérea do indivíduo para então ter acesso à parte subterrânea. A gente pode pensar de uma forma similar com relação ao extrativismo de caule. Para retirar o caule de um indivíduo, geralmente você precisa causar a mortalidade do indivíduo. Em relação à porcentagem da biomassa daquele indivíduo que é removido, o extrativismo de flores e frutos tende a remover uma porcentagem de biomassa muito menor do que quando é praticado o extrativismo de raízes e caules. E, portanto, o impacto do extrativismo sobre o indivíduo e, de uma forma geral, sobre a população daquela espécie que está sendo sujeita ao extrativismo vai ser um compromisso entre essas duas variáveis, a taxa de mortalidade que é gerada pela atividade e a porção da biomassa do indivíduo que é removida. Tá? Então, se aquela atividade causa uma baixa taxa de mortalidade de indivíduos e uma pequena proporção da biomassa do indivíduo é removido, então o impacto potencial dessa atividade nos indivíduos e nas populações tende a ser muito mais baixo do que quando o extrativismo causa uma alta mortalidade de indivíduos, principalmente de indivíduos reprodutivos, e causa uma remoção muito grande de biomassa daqueles indivíduos. Tá? Então, flores e frutos o extrativismo de flores e frutos tendem a ser associados a um baixo impacto para os indivíduos e para as populações, enquanto que o extrativismo de raízes e caules tende a causar um impacto muito maior. Outros tipos de materiais como cascas, resinas, folhas tendem a ocupar uma posição intermediária aí entre esses dois extremos. O extrativismo de folhas ele também pode ser muito intenso porque pode causar a mortalidade do indivíduo e em alguns casos o extrativismo é tão intenso que remove praticamente toda a biomassa do indivíduo. Então há algumas ressalvas a essa classificação que eu coloquei aí de baixo e alto impacto. As atividades de extrativismo desses produtos florestais não madeireiros pode variar em intensidade. Tá? E quanto maior a intensidade do extrativismo, ou seja, quanto mais produtos são removidos de uma população, maiores as chances de causar impactos ecológicos para aquela população que é sujeita à atividade de coleta. Isso porque quanto maior a intensidade de extrativismo, maiores as chances de que haja uma redução nas taxas de crescimento dos indivíduos, de que haja um aumento na mortalidade dos indivíduos, redução da fecundidade, redução da diversidade genética. Isso tudo pode acarretar em alterações na estrutura populacional que vão levar a alterações na dinâmica da espécie. Por outro lado, se a intensidade daquela atividade de extrativismo for muito baixa, pode ser que o sistema produtivo se torne inviável do ponto de vista econômico.
uma vez que, apesar de que os produtos florestais eles são produzidos pelos sistemas naturais, ou seja, os coletores eles não precisam pagar para colher o produto, mas eles têm custos de produção, e esses custos estão relacionados às atividades de coleta em si, de se deslocar e de gastar tempo nas atividades de coleta, pegando esses produtos, o transporte, o beneficiamento desses produtos, que também requer tempo e trabalho, o transporte dos produtos, que geralmente esses produtos são colhidos na zona rural e precisam ser transportados até as cidades onde estão os consumidores, e isso tudo requer um certo gasto para o produtor. E se a intensidade de produção for muito baixa, ou seja, se poucos produtos forem removidos daquela população para serem comercializados, o custo por unidade vai ser muito alto. E às vezes esse custo acaba sendo mais alto do que o lucro potencial que ele pode. O custo acaba sendo mais alto do que o valor que ele consegue vender aquele produto, reduzindo assim a lucratividade dessa atividade. Então o ideal é que a coleta seja feita na maior intensidade possível, que não cause um impacto ecológico naquela população que é sujeita ao extrativismo do produto florestal não madeireiro. E essa intensidade é o que a gente chama de intensidade máxima sustentável. Eu vou mostrar mais para frente como que a gente calcula essa intensidade. Para exemplificar como são feitos os estudos de viabilidade ecológica das atividades de extrativismo de produtos florestais não madeireiros, eu vou falar a partir desse slide sobre alguns estudos de caso. O primeiro deles é o do capim dourado. O artesanato de capim dourado ele surgiu na Mumbuca, que é uma comunidade tradicional da região do Jalapão, que é uma região que fica ao leste do estado do Tocantins, tá? Que é essa parte sombreada em cinza no mapa, que está aí abaixo. E na realidade a comunidade da Mumbuca aprendeu a fazer esse artesanato junto com os indígenas xerentes que passavam por essa região lá na década de 1930. Os xerentes conheciam muito bem a técnica de costura, porque eles utilizam essa mesma técnica de costura há centenas de anos, mas eles não conheciam o capim dourado. Na realidade eles costuravam outras fibras vegetais, e os moradores da Mumbuca na época eles conheciam o capim dourado, mas não tinham nenhuma utilização para o capim. Mas eles sabiam que o capim, ao ser colhido e exposto ao sol, ele brilhava e era um capim bastante bonito e que tinha uma certa resistência e durabilidade. Então as pessoas da Mumbuca tiveram a ideia de usar a técnica de costura dos índios para fazer algumas peças para uso no dia a dia nas suas casas de capim dourado. E as primeiras peças que eles começaram a fazer foram pequenos potes, que são utensílios domésticos, e chapéu para proteger do sol, a cabeça do sol intenso. Então isso da década de 30 até a década de 90, a costura era mesmo para uso dentro de casa e não havia comercialização. A partir do início da década de 90, foi aberta uma estrada que liga Palmas até Mateiros, e a partir da abertura dessa estrada começaram a chegar os turistas na região do Jalapão. E com isso, os turistas passaram a se interessar por aquelas peças de artesanato e começaram a comprar as peças dos moradores da Mumbuca. E os moradores enxergaram isso como
uma importante fonte de renda e passaram a aumentar a intensidade das atividades de extrativismo. E também, além de aumentar as atividades de extrativismo e de costura dos produtos para produzir cada vez mais produtos, eles também desenvolveram novas técnicas para produzir produtos diferentes e atender essa demanda dos turistas que visitavam a região lá naquela época. Em 2002, os extrativistas da Mumbuca começaram a se preocupar bastante com a sustentabilidade da atividade de extrativismo. Eles estavam imaginando que a quantidade de capim-dourado nos ecossistemas naturais onde essa planta ocorre já estava diminuindo e eles estavam bastante preocupados com isso. Então eles procuraram o IBAMA e a partir daí começou a serem feitas atividades de pesquisa com o capim-dourado. Essas atividades foram realizadas principalmente pela Isabel Schmidt, que hoje é professora da Universidade de Brasília. O capim-dourado é essa planta que está na foto acima e, como vocês podem ver, não é na realidade um capim. Essa planta é uma sempre-viva da família das Eriocauláceas e no centro dessa roseta são produzidos os escapos florais, que está sendo mostrado nessa foto do meio. O escapo é essa haste que segura na sua ponta um capítulo floral, que é onde as flores e as sementes do capim-dourado são produzidos. Na realidade, o artesão ele só se interessa pelo escapo propriamente dito e não tem nenhum interesse no capítulo. O capítulo geralmente é desprezado pelos artesãos, apesar de que algumas peças são produzidas com capítulo, mas em baixa frequência. Então, depois de colhido o escapo floral, as cabeças ou as inflorescências são removidas e esse escapo é costurado com malhinha para a produção das peças de capim-dourado. Bom, a coleta desses escapos, quando eles estão maduros e as sementes já foram dispersas, não causa nenhum impacto na sobrevivência dos indivíduos, porque ao retirar os escapos com a mão da planta de capim-dourado, a planta solta facilmente quando o escapo está maduro. Além disso, essa atividade de coleta não influencia na taxa de crescimento dos indivíduos e nem na taxa de fecundidade. Se você coleta todos os escapos produzidos por uma planta de capim-dourado nesse ano, no ano seguinte o capim-dourado vai continuar produzindo escapos na mesma intensidade. Então não tem nenhuma implicação para as taxas demográficas o fato de se colher os escapos já maduros. Bom, o momento certo para a coleta dessas sementes é a partir de 20 de setembro. As sementes começam a serem produzidas dentro daqueles capítulos florais a partir do início de agosto. Tá? E aí elas demoram do início de agosto até aproximadamente meados de setembro para amadurecer, e a partir do dia 20 de setembro essas sementes já estão dispersando. Já a colheita precoce, que é realizada antes do amadurecimento dos escapos e a dispersão das sementes, ela pode causar o desenraizamento das plantas. Ou seja, ao desenraizar a planta, você causa a mortalidade daquele indivíduo, tá? Que ele não vai mais reproduzir no futuro. Foi feito um estudo mostrando que em 20 de setembro, que é a data ideal para a coleta dos escapos,
a porcentagem de plantas arrancadas é menor do que 2%. Já em 8 de setembro, que é antes do período adequado para a coleta das sementes, ou seja, quando os escapos ainda não estão totalmente maduros, o extrativismo causa de 5 a 10% de plantas que são arrancadas durante o ato do extrativismo. E em 8 de agosto, essa taxa aumenta para até 15% de plantas que são arrancadas, que são desenraizadas, tá? E acabam morrendo. Então, para avaliar o impacto potencial da colheita de escapos de capim-dourado, foi feita uma simulação, tá, utilizando os modelos matriciais que simulam o comportamento da população no futuro, tá? E esses modelos foram feitos com base em dados coletados em áreas controle, que são áreas onde não há o extrativismo de escapos de capim-dourado, e em áreas que são sujeitas ao extrativismo. Tá? E aí foi feita uma simulação numérica considerando o extrativismo na época correta, tá? Que é o late harvest, e o extrativismo que causa 5% de desenraizamento das plantas, 10% de desenraizamento, 15% e assim sucessivamente até 40% de desenraizamento das plantas. E o que está mostrado nesse gráfico é a taxa de crescimento populacional, ou seja, o valor do lambda. E o lambda ele é um indicativo do crescimento potencial da população. Se o lambda calculado for maior do que 1, provavelmente a população crescerá em longo prazo. Se o lambda for igual a 1, a população se manterá constante. Se for menor do que 1, a população tenderá a diminuir em longo prazo. Então o que a gente pode ver é que nos dois tratamentos de controle e de colheita na época certa, eles mantêm a taxa de crescimento populacional acima de 1, ou seja, as populações provavelmente vão continuar tendo um aumento no futuro. Ao passo que, se ocorrer pelo menos 10% de desenraizamento das plantas, ou seja, se a colheita for feita de forma precoce, haverá uma redução potencial no tamanho das populações, tá? Sendo que a população é praticamente inviável acima de 15% de desenraizamento das plantas reprodutivas. Em 2004, o Naturatins, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Tocantins, criou uma portaria para regulamentar as atividades de extrativismo de capim-dourado no estado. Essa portaria, na realidade, ela foi construída com base no conhecimento científico que já existia na época, e também no conhecimento tradicional dos extrativistas, além do conhecimento dos gestores ambientais que trabalham na região do Jalapão. Essa portaria foi bastante interessante porque ela estabeleceu a proibição da coleta do capim-dourado antes de 20 de setembro. Ela também estabeleceu que as inflorescências, ou seja, aqueles capítulos, eles devem ser deixados nas veredas onde o capim é coletado. Isso para garantir que as sementes que tem dentro daqueles capítulos germinem e deem origem a novos indivíduos no futuro. Essa portaria ela também proíbe que o capim-dourado in natura seja transportado para fora do Tocantins, ou seja, o capim-dourado ele só pode ser transportado no formato de peça de artesanato, mas não in natura, e isso fortalece bastante os artesãos do Jalapão, tá? E assim garante que eles tenham fonte de renda e assim garante que eles pratiquem atividades de conservação das áreas onde eles coletam capim-dourado. Além disso, essa portaria também estabelece que o coletor ele porte, no momento da coleta,
a carteirinha que é emitida pelo Naturatins. E isso também é interessante porque o Naturatins tem um certo controle de quem pode ou não coletar o capim-dourado no estado. Atualmente nós estamos num processo de criação de uma lei estadual que vai substituir essa portaria e que vai regulamentar as atividades de extrativismo do capim-dourado. Nessa lei estadual, nós estamos propondo a inclusão de um mecanismo de cogestão no qual as próprias comunidades vão ter instrumentos legais que vão possibilitá-las de ter um maior controle das atividades de extrativismo nas áreas onde essas comunidades praticam essas atividades. E além disso, essa lei ela vai ser bastante importante porque ela vai fortalecer as ações de fiscalização, e essas ações são uma demanda muito forte dos próprios extrativistas, porque eles percebem que há muitas pessoas que são, principalmente as pessoas de fora das comunidades, entram nas suas áreas de coleta, coletam capim-dourado antes da data permitida, muitas vezes não deixam as inflorescências nos locais de coleta, e isso cria um problema ambiental muito sério e quem mais perde com isso são os próprios extrativistas locais, tá? Que são as pessoas que mais dependem daquela atividade de extrativismo. E essa lei ela vai contribuir também para aumentar a punição aos infratores, uma vez que ninguém é obrigado a cumprir uma portaria, mas todos nós somos obrigados a cumprir o que está numa lei. O segundo estudo de caso trata do extrativismo de folhas de buriti. O buriti é essa palmeira que pode alcançar até 30 metros de altura. O nome científico é Mauricia flexuosa, é uma palmeira que ocorre associada a cursos d'água. No cerrado ela ocorre em matas de galeria e é a espécie que caracteriza as veredas. Ela produz uma infinidade de produtos florestais não madeireiros, que eu vou mostrar no próximo slide, mas provavelmente o produto que tem maior valor econômico é o fruto. O doce, que é produzido a partir da polpa dos frutos, chega a ser comercializado a R$ 5,00 o quilo. Algumas famílias conseguem produzir até 2 toneladas de doce durante uma safra, o que gera uma renda de cerca de R$ 10.000 em 4 meses de trabalho para uma família. 1 litro de óleo, que também é obtido da polpa do fruto, chega a ser comercializado a R$ 50,00 e é uma fonte importante de renda para as comunidades que vivem em locais onde o buriti ocorre em abundância. A polpa da fruta também é riquíssima em vitamina A. Para se ter ideia, a cenoura, que é um dos alimentos que a gente conhece como sendo uma das principais fontes de vitamina A, tem 20 vezes menos vitamina A do que a polpa do buriti. E pelo fato de ter uma quantidade muito alta de vitamina A, que é um antioxidante, os frutos de buriti estão sendo muito visados pela indústria de cosmético, uma vez que essa propriedade de antioxidante é bastante interessante para a produção de cosméticos. Há inúmeros produtos que são obtidos a partir do buriti, como os frutos, que podem ser consumidos in natura, as folhas podem ser utilizadas para construção de telhado, né, para cobrir o telhado, podem ser utilizadas para fabricação de vassouras. O pecíolo, na verdade uma parte do pecíolo da planta tem uma fibra bastante resistente que pode ser utilizada para a confecção de artesanatos, de vários tipos de artesanatos. O próprio pecíolo das folhas pode ser utilizado para a fabricação de móveis, de artesanatos e para fazer o forro de telhados. O próprio tronco do buriti, a casca do tronco do buriti pode ser utilizada
para fazer paredes, tá? E por aí vai. Eu poderia passar o dia inteiro falando sobre os diferentes usos. No Jalapão, um dos produtos mais importantes produzidos pelo Buriti é a seda do Buriti. Para extrair a seda, o extrativista sobe no pé de Buriti, corta uma folha, a folha que a gente chama de folha flecha, e que na realidade eles conhecem localmente como o olho do Buriti, tá? Que é essa estrutura mostrada na foto número 2, que na realidade ela é uma folha nova que ainda não se abriu. O extrativista tira de cada uma das pinas dessas folhas uma fibra que fica na face inferior da folha, e aí ele coloca essas folhas, essas fibras, para secar ao sol, e depois elas já estão prontas para a costura do artesanato de capim dourado. Então aquela linha branca que a gente vê no capim dourado, ela é a seda do Buriti, tá? Que é obtida a partir da folha nova ou do olho do Buriti. Bom, eu avaliei o efeito do extrativismo de folhas de Buriti nos indivíduos. Para isso eu marquei 60 indivíduos, tá, nas veredas lá das proximidades da comunidade da Mumbuca, sendo que desses 60 indivíduos, 30 já haviam sido sujeitos ao extrativismo de folha nova, ou seja, de olho, pelos artesãos lá da comunidade. Eles tiveram de 1 a 17 folhas colhidas, tá? No momento em que eu comecei o estudo, em média elas tinham 4,7 folhas já colhidas. E os demais 30 indivíduos eram indivíduos controle, que nunca haviam sido colhidos e não foram colhidos até o final do estudo. Eu avaliei durante um ano a sobrevivência dos indivíduos, tá? Comparando esses dois tratamentos, indivíduos colhidos e não colhidos, o crescimento em altura dos indivíduos e a produção de folhas. Como resultado, eu obtive que geralmente os indivíduos produzem 2,8 folhas por ano, sendo que essa taxa de produção de folhas ela é relacionada ao número de folhas verdes que o indivíduo possui, tá? Então, eu levei em conta o número de folhas que os indivíduos possuíam para comparar a taxa de produção de folhas entre buritis dos dois tratamentos, colhidos e não colhidos, tá? E com essa análise, que foi uma análise de covariância, eu vi que a produção de folhas não variou entre indivíduos colhidos ou não colhidos, ou seja, o extrativismo de folhas não influencia na taxa de produção de folhas e também não influencia na taxa de crescimento em altura dos indivíduos. Além disso, nenhum dos 30 indivíduos sujeitos ao extrativismo de folhas morreu durante o período de estudo, tá? Então, quer dizer, a sustentabilidade do extrativismo de folhas novas de Buriti, da forma como é realizada lá no Jalapão pelos extrativistas da Mumbuca, é sustentável. Eu também avaliei os impactos do extrativismo de frutos, uma vez que os frutos é um dos produtos produzidos pelo Buriti com maior valor econômico. Para isso, eu amostrei 16 populações de Buriti em 3 diferentes regiões, tá? No leste do Tocantins, lá na região do Jalapão, no nordeste do Tocantins e no sul do Piauí, tá? Que são essas 3 regiões mostradas aí no gráfico. Dessas 16 populações, 9 eram sujeitas ao extrativismo de frutos, ou seja, de cada uma dessas 9 populações era coletado pelo menos 100 kg de polpa de Buriti por ano. E além dessas 9 populações, eu amostrei outras 7 populações de Buriti
que eram populações controle, que nunca haviam sido sujeitas ao extrativismo de Buriti. Eu fiz amostragens dessas populações em 2009, 2010 e 2011 e avaliei a dinâmica das populações do tempo. E nos 3 períodos de estudo, 2009, 2010 e 2011, houve uma diferença significativa na estrutura das populações sujeitas ao extrativismo, que é a coluna de gráficos da direita, em relação à estrutura populacional das áreas controle, que é a coluna de gráficos da esquerda. Então o que a gente vê é que a densidade de plântulas, tá, que é essa coluna 1.1, tem a coluna 1.1, 1.2, 3 e 4. Quanto maior o valor, maior é o tamanho do indivíduo. Então a categoria 1.1 inclui as plântulas. E o que a gente pode ver nessas figuras é que a densidade de plântulas foi menor nas populações sujeitas ao extrativismo nos 3 períodos de estudo em relação às populações controle. Isso provavelmente é um reflexo da mortalidade de plântulas, que foi maior nas áreas sujeitas ao extrativismo do que nas áreas controle. Eu fiz, para testar isso, eu fiz uma análise de sobrevivência, tá? Nesse gráfico, no eixo X, é o tempo dado em semestres, e no eixo Y é a porcentagem acumulada de sobreviventes. Então, conforme o tempo vai passando, as plântulas vão morrendo. E o que a gente vê é que no controle a taxa de sobrevivência das plântulas ao longo do tempo tende a ser maior do que nas áreas sujeitas ao extrativismo. A taxa de fecundidade foi comparada entre os tratamentos controle e extrativismo. Essa taxa de fecundidade, na realidade, é o número médio de recrutas gerado por cada indivíduo reprodutivo daquela população. Então o que a gente pode ver nesse gráfico é que para um mesmo ano não houve diferença significativa na taxa de fecundidade entre os tratamentos controle e extrativismo. Isso ocorreu tanto para 2009 quanto para 2010. Embora a taxa de fecundidade tenha sido muito maior para o período de 2010 do que de 2009. Isso aconteceu porque essa é uma espécie que tem atividade reprodutiva bienal, ou seja, a reprodução ocorre a cada 2 anos e isso influencia no recrutamento de plântulas. As taxas de crescimento das populações nos 2 tratamentos, controle e extrativismo, foram calculadas para os 2 períodos de estudo, 2009 e 2010. E o que a gente pode ver nessa figura é que a taxa de crescimento das populações no tratamento controle em 2009 foram mais altas do que as taxas de crescimento das populações das áreas sujeitas ao extrativismo. Já em 2010, não houve diferença significativa nas taxas de crescimento das populações entre os 2 tratamentos, mas houve uma tendência oposta, ou seja, as áreas sujeitas ao extrativismo tenderam a ter uma maior taxa de crescimento do que nas áreas sujeitas nas áreas controle. Entretanto, essas diferenças nas taxas de crescimento das populações foram muito pouco influenciadas pela diferença nas taxas de fecundidade entre esses 2 tratamentos. Isso a gente pode ver nessa análise LTRE, que ela avalia a contribuição de cada uma das taxas demográficas para a diferença no lambda entre os 2 tratamentos, extrativismo e controle. E o que a gente pode, e quanto maior a barra aqui, sendo ela tanto com valores positivos quanto negativos, maior é a contribuição dessa taxa vital ou dessa taxa demográfica para a diferença no lambda entre os tratamentos. Então o que a gente pode ver é que essas barras de fecundidade
que é o F4 aqui nesse gráfico aqui que está no eixo X, a gente vê que as barras F4 elas foram bem menores do que, por exemplo, a G43, G32, S1. Então, esse gráfico está mostrando que as diferenças nas taxas de crescimento das populações entre os tratamentos foram mais influenciadas pelas taxas de crescimento de indivíduos e de sobrevivência dos indivíduos do que a fecundidade. Nós utilizamos os modelos matriciais para avaliar o efeito do extrativismo de frutos na taxa de crescimento das populações de Buriti. Para fazer isso, nós reduzimos as taxas de fecundidade das populações e calculamos o lambda. E nós podemos ver nessa figura que quanto maior a redução na taxa de fecundidade, menor era a taxa de crescimento das populações. Para reduções de 95% ou mais da taxa de fecundidade, o lambda calculado foi significativamente menor do que 1. Portanto, se houver mais do que 95% de frutos coletados durante uma safra, provavelmente as populações de Buriti sofrerão uma redução no seu tamanho no futuro. Portanto, essa seria a intensidade máxima de extrativismo sustentável, tá? Que seria 95% dos frutos coletados. Porém, nós podemos, para ter uma margem de segurança, nós poderíamos assumir que essa taxa seria de 80%, que assim a gente garantiria que a taxa de crescimento populacional vai ser significativamente maior do que 1, o que manterá um crescimento das populações de Buriti, mesmo tendo 80% de frutos coletados a cada safra. Esse resultado é bastante interessante porque as estimativas que nós fizemos com os extrativistas das regiões onde nós trabalhamos, nós verificamos que as famílias que conseguem colher mais frutos chegam a colher até 50% dos frutos produzidos por uma população de Buriti. E dificilmente eles conseguirão coletar mais do que 50% dos frutos, porque boa parte dos frutos é consumido pela fauna antes mesmo de amadurecer. Outra parte dos frutos cai do pé de Buriti quando está chovendo, e esses frutos são facilmente carreados pela água da chuva para locais mais distantes. Alguns frutos apodrecem no cacho antes mesmo de caírem, de amadurecerem. Então boa parte das sementes permanecem nas populações mesmo tendo uma intensidade de extrativismo bastante alta. Com esse estudo, a gente viu que as populações de Buriti são bastante resistentes ao extrativismo de frutos. Há um certo impacto do extrativismo de frutos na estrutura das populações, uma vez que as populações passam a ter uma menor densidade de plântulas. Entretanto, essa menor densidade de plântulas não implica necessariamente numa alteração da dinâmica das populações. E a gente viu na figura anterior que se houver o extrativismo de até 80% dos frutos produzidos anualmente, as populações ainda assim se manterão em crescimento em longo prazo. Então isso significa que o extrativismo de frutos de Buriti é uma atividade sustentável do ponto de vista ecológico. Mas algumas recomendações de manejo podem garantir que esse extrativismo seja ainda mais sustentável. Uma delas é espalhar as sementes que foram coletadas nas veredas após o despolpamento dos frutos. Geralmente, os frutos são coletados nas veredas, são levados para a casa do extrativista, o extrativista retira a polpa do fruto e joga as sementes
e descarta essas sementes nos quintais das suas residências. E geralmente essas sementes germinam, dando origem a um banco de plântulas no quintal da casa dos extrativistas, né, que é o que está sendo mostrado nessa foto da esquerda. Entretanto, essas plântulas não têm uma sobrevida muito grande, porque ao chegar o período seco, vai faltar água para essas plântulas e elas não vão se desenvolver e vão acabar morrendo. Então o ideal é que os extrativistas juntem essas sementes e retornem essas sementes para as veredas onde os frutos foram coletados. E isso vai garantir que haja um recrutamento de plântulas, diminuindo os impactos na estrutura populacional. Além disso, os extrativistas eles podem, durante as atividades de coleta de frutos, tentar minimizar o pisoteio das plântulas que lá existem, tá? Também para evitar a mortalidade de plântulas, né, nessas áreas, diminuindo ainda mais os impactos na estrutura das populações de Buriti. Assim que eu terminei o estudo avaliando os impactos do extrativismo de frutos nas populações de Buriti, eu fiquei curioso para saber o que aconteceria com as espécies de palmeiras em geral. Então eu desenvolvi um estudo durante o meu primeiro pós-doutorado, que foi realizado lá na Unicamp, para tentar responder a duas questões. A primeira é se o extrativismo de frutos de palmeiras é sustentável, e a segunda é se as palmeiras clonais teriam uma capacidade maior de tolerar o extrativismo de frutos do que as palmeiras solitárias, ou seja, aquelas que não são clonais. Eu pensei nessa questão justamente porque as palmeiras clonais elas devem ser muito menos dependentes da produção de sementes, uma vez que elas podem gerar perfilhos, né? Ou seja, podem gerar clones ou rametas a partir de um único indivíduo, e assim a dinâmica da população dessa espécie é muito menos influenciada pela produção de sementes do que as palmeiras solitárias. Para responder essas duas questões, eu procurei dados de demografia de espécies de palmeiras na literatura e encontrei dados para 33 diferentes espécies, que são essas listadas nessa tabela. Para cada uma dessas espécies, eu calculei a intensidade de extrativismo sustentável, seguindo aquele mesmo modelo que eu tinha explicado anteriormente para o Buriti, ou seja, eu ia reduzindo a taxa de fecundidade das populações que eu conseguia os dados demográficos, e para cada redução que eu fazia na taxa de fecundidade, eu calculava a taxa de crescimento populacional. Então, para cada uma dessas espécies, eu calculei o delta lambda, que é o quanto que a taxa de crescimento populacional varia quando é simulada uma redução de 95% da fecundidade em relação ao 0% de fecundidade, e usei essa fórmula que está aqui em cima para calcular os valores de delta lambda. Para essa espécie, a Eriarta deltoidea, que está aqui na foto, o delta lambda seria em torno de 4%, ou seja, esse 4% é o quanto que o lambda vai variar caso haja 95% de redução na taxa de fecundidade. Como resultado desse estudo, eu encontrei que 45% das espécies de palmeiras tiveram intensidade de extrativismo sustentável superior a 95%. Isso significa que essas 15 espécies listadas nessa tabela, elas toleram o extrativismo de mais do que 95% dos frutos produzidos anualmente, sem que haja um comprometimento do crescimento das populações no futuro. Boa parte dessas espécies tem propagação clonal, mas algumas são solitárias.
e uma dessas espécies é o Terpia oleracea, que é o açaizeiro. E essa é uma espécie intensivamente explorada pelo extrativismo de frutos. Outra espécie é o Lepidocarium tenui. O Lepidocarium tenui é uma espécie clonal e produz uma quantidade enorme de rametas por estolões, que é o que está sendo mostrado nessa foto aí. E isso exemplifica que essa espécie ela independe da produção dos frutos para o crescimento populacional. Os diferentes indivíduos eles são originados através dessa produção de estolões, e assim a população pode se perpetuar ao longo do tempo, mantendo o crescimento populacional, mesmo que todos os frutos dessa espécie sejam coletados anualmente. Essas duas figuras mostram o resultado da comparação do delta lambda e da intensidade de extrativismo sustentável entre os dois tipos de propagação, clonal e solitária. E a gente pode ver que nos dois casos houve diferenças significativas entre os tipos de propagação, sendo que as espécies solitárias elas têm uma maior variação na taxa de crescimento populacional quando a população é submetida ao extrativismo de 95% dos frutos do que as espécies clonais, e as espécies solitárias tiveram menor intensidade de extrativismo sustentável do que as espécies clonais. Entre as 20 espécies que tiveram maior delta lambda, ou seja, que são as mais suscetíveis ao extrativismo de frutos, apenas 3 foram clonais. E 7 das 14 espécies clonais tiveram intensidade de extrativismo sustentável de 100%. Então essas duas figuras mostram que as espécies clonais elas são muito mais resistentes ao extrativismo de frutos e, portanto, toleram uma intensidade de extrativismo sustentável maior do que as espécies de palmeiras solitárias. Isso também parece ocorrer para espécies lenhosas. Um exemplo é a Myrciaria dubia, que é uma espécie clonal e que tem uma intensidade de extrativismo sustentável de frutos bastante elevada. Os resultados desse estudo mostram que o extrativismo de frutos em espécies de palmeiras é uma atividade econômica que pode ter uma alta sustentabilidade do ponto de vista ecológico, uma vez que a maior parte das espécies tolera níveis altos de extrativismo de frutos sem comprometer a dinâmica das populações, principalmente as espécies clonais. Por outro lado, a gente conhece muito pouco sobre os impactos do extrativismo de frutos na comunidade de animais frugívoros. Um dos poucos estudos que foi realizado sobre isso encontrou que a remoção de 75% dos frutos de Euterpia oleracea, que é o açaizeiro, acaba reduzindo a densidade de espécies de aves e de mamíferos frugívoros e modifica bastante a composição de espécies desses dois grupos de animais. E isso é bastante preocupante porque os frugívoros eles são muito importantes como dispersores de sementes e podem causar alterações profundas nas comunidades de plantas. Além desse efeito nas comunidades de animais, há também um efeito associado nas comunidades de plantas. E isso pode ser refletido, inclusive, nos processos ecossistêmicos. Bom, a gente mal sabe quais são as espécies de frugívoros que utilizam os frutos das palmeiras, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, para o buriti, que uma série de espécies dependem bastante dos frutos de buriti para a sua sobrevivência, como por exemplo o acari preto, a anta, o veado mateiro, o veado catingueiro, cateto, porco do mato, lobo-guará, jabutis, araras e papagaios e uma quantidade enorme de espécies de roedores.
Tá? Apesar da gente ter estudos mais aprofundados sobre os consumidores de frutos de Buriti, a gente sabe muito pouco sobre os animais que utilizam os frutos de outras espécies de palmeiras. Além de conhecer pouco sobre os efeitos do extrativismo de frutos nas comunidades de animais frugívoros, nós conhecemos muito pouco sobre os impactos do extrativismo de frutos na diversidade genética das populações das plantas que são alvo desse tipo de exploração de produtos florestais não madeireiros. O pouco que a gente conhece é que as sementes são fundamentais para manter a diversidade genética e provavelmente para as espécies clonais as sementes tenham também um papel importante para manter a diversidade genética entre as diferentes moitas de indivíduos, apesar das sementes não serem tão importantes para manter a dinâmica das populações. Duas questões eu acho que a gente precisa responder para poder garantir a sustentabilidade ecológica das atividades de extrativismo de frutos. Uma delas é qual a intensidade de extrativismo que pode ser praticada sem que haja redução da diversidade genética. E a outra pergunta é, considerando que as espécies de palmeiras têm populações bastante abundantes, será que a perda de diversidade genética causada pelo extrativismo de frutos é realmente um aspecto relevante para a conservação dessas populações no futuro? Então, a gente sabe muito pouco sobre essas questões. Apesar de todas essas preocupações com a sustentabilidade ecológica das atividades de extrativismo de produtos florestais não madeireiros, muitos desses sistemas acabam sendo bastante incipientes porque há uma série de limitações ao funcionamento desses sistemas. Uma dessas limitações é a falta de acesso ao mercado consumidor. Isso é gerado por dois motivos. O primeiro é que geralmente os produtos são colhidos muito distantes do mercado consumidor e há uma dificuldade muito grande de transporte dos produtos. E o segundo é que o mercado consumidor ele pode ter uma resistência muito grande a esse tipo de produto e assim os produtores não conseguem comercializar. Uma outra limitação é a presença dos atravessadores nas cadeias produtivas. Os atravessadores são aquelas pessoas que compram os produtos do coletor, dos extrativistas, e transportam esses produtos e vendem para os consumidores. E eles acabam, nesse caminho, eles acabam ficando com a maior parte do lucro. E isso prejudica bastante o sistema produtivo como um todo. Um outro aspecto interessante é que a maior parte dos produtos florestais não madeireiros tem sua produção sazonal e isso limita bastante o produtor porque ele tem uma fonte de renda durante um certo período do ano, mas não tem fonte de renda no restante do ano. Além disso, durante aquele período de safra, geralmente há uma grande disponibilidade daquele produto no mercado e isso faz com que o preço do produto diminua, diminuindo assim a lucratividade da atividade produtiva. Uma outra limitação importante é a falta de organização das cadeias produtivas. Muitas vezes os produtores não estão organizados em cooperativas e associações, e essas cooperativas e associações poderiam resolver uma série de problemas relativos a essas limitações, como por exemplo a falta de acesso ao mercado consumidor. As cooperativas e associações podem eliminar a necessidade dos atravessadores, podem diminuir os problemas causados pela sazonalidade na produção e por aí vai. Então, essa falta de organização é uma limitação bastante intensa e que é relativamente fácil de ser resolvida.
Um outro problema é que boa parte das atividades de extrativismo acaba sendo informal, porque os extrativistas não conseguem atender às exigências das normas fiscais e sanitárias, que são muito rigorosas no nosso país. Então, muitas vezes, os produtores, os extrativistas, eles não conseguem sequer emitir nota fiscal para a comercialização de seus produtos e não conseguem atingir o mercado formal e ficam limitados apenas ao mercado local da zona rural. Um outro problema muito intenso é a ausência de linhas de crédito para financiar o extrativismo. Os bancos e o governo não fornecem essas linhas de crédito e assim o extrativista não tem acesso a recursos financeiros para implementar e às vezes até melhorar o seu sistema produtivo. A gente viu durante essa apresentação que o extrativismo de produtos florestais não madeireiros gera uma série de benefícios sociais, econômicos e ambientais e, portanto, esses sistemas produtivos precisam ser incentivados, principalmente no contexto de grande disponibilidade de recursos naturais que a gente tem no nosso país. Além disso, a gente viu que o extrativismo ele tem um alto potencial de sustentabilidade ecológica, principalmente quando ele não causa a mortalidade de indivíduos reprodutivos e quando apenas uma pequena proporção da biomassa dos indivíduos é retirada. Além disso, a gente viu que algumas práticas bastante simples de manejo podem aumentar a sustentabilidade, como, por exemplo, o estabelecimento de datas mais adequadas para a coleta com base na fenologia das plantas. Uma outra prática de manejo que a gente viu foi o retorno das sementes para onde os frutos são coletados, garantindo assim que essas sementes germinem e deem origem a novos indivíduos e diminuindo, portanto, os impactos da remoção dos frutos para as populações das plantas que são sujeitas ao extrativismo. E, portanto, se a gente aliar o conhecimento científico que é gerado na academia ao conhecimento tradicional que é passado de geração a geração nessas comunidades locais que praticam as atividades de extrativismo, a gente vai poder garantir uma geração de renda para essas comunidades no futuro e, ao mesmo tempo, garantir que esses ecossistemas naturais, onde os produtos florestais não madeireiros são extraídos, se mantenham conservados em longo prazo. Bom, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigado.